Instrumentos de ponteiro, o amperímetro. Todos os instrumentos de ponteiro, seja o amperímetro, o voltímetro, o ohmímetro, todos eles são construídos a partir de um instrumento básico chamado galvanômetro de bobina móvel. Consiste basicamente de uma bobina enrolada num núcleo de ferro doce. Essa bobina tem um eixo. Preso ao eixo existe um ponteiro que aponta para uma escala. Quando existe também um polo norte, um polo sul de um ímã externo, um ímã permanente externo. Quando circula uma corrente por esta bobina, vai aparecer um campo magnético que vai interagir com o campo do ímã permanente, fazendo aparecer forças que vão girar esta bobina. Portanto, deslocar este ponteiro de um determinado ângulo. E este deslocamento angular é proporcional à intensidade da corrente que vai circular pela bobina. Tudo é uma questão de calibrar a escala, para que se possa ter um instrumento que meça corrente. Esse é o princípio básico de funcionamento do galvanômetro de bobina móvel ou galvanômetro de D'Arsonval. As principais características são: este é o símbolo, ele tem uma resistência interna, que é essencialmente a resistência do fio da bobina, da ordem de algumas dezenas, centenas de ohms. Ele tem um fim de escala ou corrente de fim de escala, IGM, que é a máxima corrente que ele suporta. É a corrente que provoca a deflexão total do ponteiro. Sensibilidade do galvanômetro. S é definida como sendo o inverso do fim de escala. Portanto, quanto menor for o fim de escala, maior será a sensibilidade, melhor o instrumento. Por exemplo, vamos supor que nós temos um galvanômetro que tem resistência interna de 100 ohms e fim de escala 50 microamperes. Quanto vale a sua sensibilidade? A sensibilidade vai ser o inverso de 50 microamperes. 1 dividido por 50 vezes 10 a menos 6 amperes. Portanto, isso vai resultar 20.000 ohms por volt, que é o contrário de volts por ohm, que é ampere. Portanto, a sensibilidade desse instrumento é 20 kΩ por volt. Se você der uma olhada no painel do teu instrumento, você vai ver essa informação estampada no cantinho aqui. A sensibilidade é uma figura de mérito do instrumento. O que significa isso? Ela dá uma informação da qualidade do instrumento. Quanto maior a sensibilidade, melhor será o instrumento. Portanto, atenção na hora de comprar um instrumento de ponteiro. Amperímetro. Bom, o amperímetro, o galvanômetro, ele é essencialmente um amperímetro, só que para correntes de pequeno valor. Ele é um microamperímetro. E se quisermos construir um instrumento que meça mais que o fim de escala? Problema, dispomos de um galvanômetro que tem fim de escala 100 microamperes. Resistência interna 200 ohms. Queremos construir um instrumento que meça até miliampere. Qual é que é a solução? A solução é muito simples. Consiste em colocar em paralelo com o galvanômetro. Então, isso é o nosso galvanômetro. Então, nós vamos colocar em paralelo com o galvanômetro um resistor chamado shunt, que vai desviar o excesso de corrente. Isto é, quando estivermos medindo 1 miliampere, o que vai estar acontecendo com o ponteiro? O ponteiro vai parar no fim da escala, porque o fim da escala vai ter a marca de quanto? De 1 miliampere, certo? Agora, por que o ponteiro se deslocou até o fim da escala? Porque pelo galvanômetro, pela bobina do galvanômetro,
está circulando a corrente de fim de escala. No nosso caso, 100 microamperes ou 0,1 miliamperes. É óbvio que tem um excesso aqui de 0,9 miliampere que deve circular por outro caminho, exatamente pelo resistor chamado de shunt. Então, o nosso problema se resume a calcular esse RS. E veja você que isto é um circuito paralelo. Isso aqui é uma aplicação de circuito paralelo. Muito bem, então vamos lá. Repetindo, se entrar meio miliampere, o que acontece com o ponteiro? Para na metade da escala, porque aqui é 1 miliampere, aqui é 0 e aqui é meio miliampere. Agora, por que o ponteiro parou na metade da escala? Porque pela bobina do galvanômetro está passando metade do fim de escala, isto é, 50 microampere ou 0,05 miliampere. A diferença passa pelo shunt. Muito bem, então vamos calcular o valor do shunt para essa condição. Veja que o circuito é essencialmente um circuito paralelo. A análise é análise de um circuito paralelo. Quando entra 1 miliampere, por essa resistência de 200 ohms circula 0,1 miliampere, por RS, que é a resistência que eu vou calcular, circula 0,9. Qual é o valor do RS? Muito simples. A tensão na associação é a mesma. E quanto vale essa tensão? R vezes I. 200 ohms multiplicado por 0,1 miliampere, que é 20 milivolts. E isso é igual a RS multiplicado por 0,9 miliampere, que é a tensão no RS, que é a mesma, não esqueça. Portanto, o valor do RS é 20 mili dividido por 0,9 miliampere. 20 milivolts dividido por 0,9 miliampere. Isso dá 22,22 ohms. Então, esse deve ser o valor da resistência shunt a ser colocada em paralelo com o galvanômetro para construir um instrumento que meça até 1 miliampere. Construindo dessa forma um amperímetro. Então, todo esse bipolo é o amperímetro. E esse amperímetro ele tem uma resistência interna de 200 em paralelo com 22,22. Veja que nós temos que ter essa precisão. Não é para arredondar para 22,2, é 22,22. Porque a precisão do shunt determinará a precisão do amperímetro. Muito bem. Então, temos aqui um instrumento que mede até 1 miliampere e tem resistência interna de 20 ohms. Vamos fazer uma análise do comportamento desse instrumento para medir corrente. Vamos supor que tenhamos esse circuito. Eu vou medir a corrente num circuito que tem resistência de 1000 ohms, isto é, 1 kΩ, e uma tensão de 1 volt. Qual é o valor teórico desta corrente? O valor teórico da corrente é 1 miliampere, não é mesmo? É só aplicar a lei de Ohm. Então, aqui é 1K e aqui é 1 volt. Então, teoricamente, esta corrente vale 1 miliampere. E vamos inserir aqui um instrumento, exatamente o amperímetro que a gente acabou de construir, para medir essa corrente. De fato, o valor efetivamente medido não vai ser 1 miliampere, vai ser menos que 1 miliampere. Por quê? Nós adicionamos uma resistência que não tinha no circuito. O instrumento tem uma resistência interna. O valor efetivamente medido vai ser 0,98 miliampere. Então, existe um erro percentual de 1,96, que é o valor teórico menos o valor medido em relação ao valor teórico, isso multiplicado por 100. Vamos supor que temos agora um circuito que tem resistência de 500 ohms e a tensão é meio volt, óbvio, para manter a mesma corrente. Então, o circuito é este. É uma resistência de 500 ohms ou meio K, tanto faz, não é mesmo? E a tensão da bateria é de meio volt. Qual é o valor teórico da corrente no circuito? 1 miliampere.
meio dividido por meio. Qual vai ser o valor efetivamente medido? Vai ser meio dividido por 20 mais 500, 0,96 mA. Então veja que o erro agora é maior, é 4%. Se a resistência do circuito for 200, repetindo tudo novamente, nós vamos chegar a um erro de 10%, que é um erro que não é mais tolerável, um erro muito grande. Deveria medir 1 e está medindo 0,90, 0,91 miliamperes. A gente daí tira uma conclusão muito importante. Para não alterar a medida, teoricamente o amperímetro deve ter resistência interna zero, nula. Só que isso não é possível. Então, na prática, eu devo construir um instrumento que deva ter uma resistência interna muito menor que a resistência do circuito. Muito menor, sabemos, é pelo menos 10 vezes menor. No nosso caso, a resistência interna é 20 ohms, então a resistência do circuito tem que estar acima de 200 ohms. Bem, nesta aula verificamos estudamos o galvanômetro de bobina móvel, que é a base para a construção de todos os instrumentos de ponteiro. E começamos estudando o amperímetro. Até a próxima aula, portanto.